Um filósofo grego chamado Diógenes saía em pleno meio-dia com uma lamparina acesa. E ele era aqueles filósofos que praticavam a arte do cinismo. E as pessoas perguntavam, mas você está louco com a lamparina acesa em pleno meio-dia? E ele respondia, estou procurando um homem, mas já estou indo embora porque não encontrei. O que Diógenes queria dizer com isso? Ele não estava procurando um homem do sexo masculino. Ele estava procurando um homem do gênero humano, humanidade, um homem integral, homem ou mulher integral. O termo homem aqui é usado no genérico. E como assim usado homem integral? Você precisa pedir para a planta florescer? Não. A planta sabe qual é a sua natureza. Você precisa pedir para um leão caçar? Não, pois o leão sabe perfeitamente qual é o seu lugar no mundo e o que ele deve fazer. Agora me responda uma coisa. O homem, o ser humano, sabe o seu lugar no mundo? Se a essência de uma flor é florescer e algumas dar frutos, qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano é amar. Amor incondicional. O amor incondicional do todo. O que é o todo? A definição que eu dou do todo aqui é a definição usada pelos herméticos. Porque o todo pode ser chamado de Deus, da divindade, de qualquer outra coisa. Mas quando a gente chama de todo, abarca qualquer definição. Então o todo emana amor incessantemente para toda a sua criação. E deu ao ser humano, ao ser pensante, ao ser extremamente racional, uma característica sua: amar incessantemente. E o que temos feito da nossa missão aqui? Muitos nem sabem qual a sua missão aqui. Muitos sequer sabem qual a natureza do homem. Se a natureza da planta é florescer, a natureza do homem é amar e se tornar íntegro. E o que seria o homem ser íntegro? Se melhorar dia a dia em busca da comunhão com o todo. E o que é a comunhão com o todo? A comunhão com o todo nada mais é do que a longa caminhada humana em direção a ele. E quando fala caminhar em direção ao todo, é completar tudo o que você tem ao nível máximo e somente assim você se aproximará dele. Então, a Lúcia Helena Galvão tem uma frase que é a seguinte: o melhor ato de amor que você pode dar para qualquer um que você ama é se melhorar. Caramba, isso é perfeito. Porque quanto melhor você se torna, mais luz você é dentro das trevas. Mais paz você é dentro da guerra. Isso tem aquela ligação com a oração de Francisco de Assis. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É isso, se melhorar ao ponto de bem-aventurado os pacificadores. Cristo não disse isso à toa. Se você se melhora ao ponto de tornar um pacificador, você não apenas não contamina ambientes, mas pelo contrário, você limpa ambientes contaminados. Então, qual é a sua natureza? Se formos pensar em termos filosóficos, se você chegasse no Egito ou na Grécia Antiga e perguntasse: o mundo é mais físico ou mais espiritual? Ele é mais material ou mais espiritual?
A resposta de um cidadão médio egípcio seria: óbvio, o mundo é mais espiritual. O material é passageiro, é ilusório. Agora, chegue a um cidadão médio, brasileiro, americano ou europeu, e pergunte: o mundo é mais material ou espiritual? Qual será a resposta? É claro que o mundo é mais material. O material eu sinto, o meu carro, eu ando nele. Meu apartamento de luxo, eu moro nele. O mundo espiritual, nunca vi ninguém voltar de lá para falar. Compreendem a mudança de paradigmas na história? É muito brutal. Então, viemos de uma sociedade egípcia que tinha concepção total do mundo espiritual e da sua necessidade de ligação com o todo, para uma sociedade atual totalmente materializada e com a necessidade de se desligar do todo, de provar sua independência para com o todo. Óbvio, existem exceções, é claro, né? Desculpa, eu não sou uma ovelha perdida por aí. Existem milhares e milhares delas, inclusive milhares e milhares muito, mas muito superiores a mim intelectualmente e moralmente. Mas estão dizendo: o mundo material é ilusório. O espelho te mostra isso. Olhe para o espelho quando você tem 10 anos. Olhe quando você tem 20. Olhe quando você tiver 40. Olhe quando você tiver 60, 70. Você vai ver que literalmente sua beleza está sumindo. Olhe para o caixão de um ente que foi. O que aconteceu com a substância daquele ser? Casa, carro, tudo está ali perfeitamente. As coisas deles, as roupas deles estão ali. Mas e ele? Ficou só um corpo estático. Para onde foi toda aquela consciência? Então, dá para entender qual é a nossa natureza humana vivendo nesse contexto materialista? Não, não dá. Porque a natureza humana não é material. E o ser humano insiste nesse erro grotesco de tentar se satisfazer com o material, de tentar mergulhar de cabeça no mundo material, achando que aquilo ali vai satisfazer os seus anseios mais íntimos. E não vai. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu me refiro ao Egito. Vivíamos em uma sociedade espiritual. Tanto é que a mais alta concepção espiritualista está no Egito. O Egito tinha completa noção do lado espiritual do ser humano e completa noção do lado material, do lado transitório, carnal aqui da Terra. Hoje nós invertemos. Somos materialistas até o talo. Mergulhamos de cabeça no materialismo e muitas pessoas, inclusive, retiram sua própria humanidade tentando satisfazer a falta da divindade com bens materiais, comida, bebida, sexualidade e distrações. Por que é que somos a sociedade com mais facilidades, com mais facilidade de acesso à informação, e somos uma das sociedades mais burras, moralmente e intelectualmente? Olha para a qualidade das nossas artes. Olha para a qualidade das nossas músicas. Tente achar um filósofo decente hoje em dia. Vai procurar com uma lanterna em pleno meio-dia e no mundo inteiro talvez vai achar uns gatos pingados. Nós não temos sequer símbolos. Todos os símbolos míticos que utilizamos são de antiguidades, gregos, romanos ou egípcios. Quando uma sociedade perde os seus mitos, ela perde o seu laço.
perde sua essência. E nós não temos essência. Nós não temos essência. As pessoas são extremamente rasas. A maioria quer falar de tudo, mas fala de tudo num nível tão raso, mas tão raso, que formigas atravessariam esse mar de superfície, o supérfluo de tudo que eles têm. Formigas atravessariam facilmente. Falam de tudo, mas não sabem nada. Falam demais, mas não tem nada a dizer. Será que vamos continuar assim por quanto tempo? A informação está aí. Grandes sábios sequer transmitiam informação para quem não tinha envergadura moral para receber. Se você não tem envergadura moral, você sequer recebe determinada informação. Mas e hoje? Hoje nós temos um pequeno detalhe. A pessoa está tão distraída e tão mergulhada no materialismo que você pode dar para ela a informação sobre o elixir da vida, a oração, a informação sobre a imortalidade da alma, que ela ainda assim vai tratar aquilo como se fosse algo banal. É literalmente você oferecer um banquete e ela está com uma nuvem nos olhos vasculhando o lixo. A busca pela comunhão com Deus é o melhorar-se a si mesmo diariamente. Quantas pessoas se interessam por estudos da filosofia? A filosofia hoje é um tabu e rasa. Em pouquíssimos locais nós veremos uma tentativa de resgate da filosofia antiga. Porque isso não vende. O que vende hoje? Atividade física, corpos perfeitos. Existem por aí centenas e centenas de gurus tentando ensinar tudo que se possa imaginar. Milhares e milhares de cursos sobre tudo. Existe por aí também a nova moda. A moda do pensamento materializa. Perfeito, a gente sabe que realmente o pensamento é vida. A gente sabe que o seu verbo cria coisas para o bem e para o mal. Só que a maioria das pessoas não entenderam o poder disso. Elas continuam naquele velho dilema: casa, carro, apartamento. O Hélio Couto fala isso, repete esse termo por milhares de vezes nas suas palestras e nos seus livros. E as pessoas vão atrás do cara procurar o quê? Chuta. Nossa, eu estou na minha 7ª onda, os ressonantes, olha, eu sou um ressonante, eu estou na minha 8ª onda, tudo que eu consegui o carro, consegui minha casa, consegui o apartamento. Cara, as pessoas continuam mergulhadas no materialismo. Você dá a chave para a pessoa acessar todo o conhecimento possível, e ela pega a chave e cava na terra. Continuam com esse pensamento raso. Os caras vêm e dão acesso à informação brutal. Olha, seu pensamento cria sua realidade. E dependendo do seu nível de moral, pode ser que crie mais rápido ou mais devagar. E convenhamos, nós estamos no mundo material. Então não venham achar que seu pensamento vai criar realidade instantaneamente, porque não vai. Esse fenômeno só vai ocorrer em planos mais altos, superiores. Em planos superiores, a nível crísticos, aí sim, pensamento cria realidade instantaneamente. E quando eu falo instantaneamente, eu estou falando literalmente criar prédios instantaneamente com a mente, mas em planos superiores. Porque se você dá um poder desse na mão de seres brutos, de seres ignorantes igual aos humanos, eles destruiriam o planeta Terra. Então não adianta achar que você está pensando agora e criando agora. A maioria esmagadora de nós não tem envergadura moral para isso. E mesmo os que têm envergadura moral para isso, está limitado sobre a matéria.
Então parem com essa corrida burra de conquistas materiais. A matéria é necessária para te auxiliar a melhorar a si mesmo. Então, se você usa essas técnicas, ressonância harmônica, mentalização, materialização, para conquistar coisas físicas e não muda nada mentalmente, moralmente, o que você ganhou? Nada. Olhe para a nossa evolução tecnológica. Em contrapartida, olhe para a nossa evolução moral. São gráficos opostos. Nós literalmente ganhamos o mundo e perdemos a alma. Nós não temos moral. Inclusive existem tecnologias que nós poderíamos ter acesso. Nós já temos inteligência para isso, mas não temos moral. Olhe para Estados Unidos, Rússia, Oriente Médio, o que está acontecendo nesse exato momento? Pessoas se matando por bens materiais. E não são pessoas comuns, não são os bandidinhos da esquina. São presidentes, comandantes de nações inteiras. Entende onde é que nós estamos? Nós literalmente ainda estamos rastejando moralmente. Moralmente somos parecidos com amebas. E não entendemos nada disso. E queremos mais tecnologia. Para quê? Para matarmos uns aos outros? Aí eu quero a técnica que faça minha vida mudar. Para quê? Entendam uma coisa. Entendam de uma vez por todas. Quanto mais vocês procurarem por facilidades, mais as trevas vão te oferecer. Quantos gurus não oferecem dezenas e dezenas de milhares de facilidades para todo tipo de bobo que aparece por aí? Eu quero a técnica para criar uma mulher ou um homem perfeito, a técnica para criar uma empresa perfeita. Parabéns, você vai ter. Vai ter um guru das trevas que vai te oferecer essa técnica. As pessoas reclamam, muitas dessas pessoas reclamam dos religiosos, né? Que são enganados por líderes religiosos fanáticos. Mas eles são a mesma coisa. Para conseguir as coisas materiais que querem, vão atrás de tudo. A nova onda da vez, a nova técnica da vez. De onde vocês tiraram que a mentalização, a mecânica quântica, foi feita para isso? Vocês realmente acham que esse tipo de informação foi trazida a nós para aumentar nossa tecnologia? Nós já temos tecnologia de ponta e potencial para dobrar tudo isso. Mas e a moral? Espiritualidade, moralidade e psique. Rastejamos nesses níveis aí. Mas queremos falar sobre como manifestar no mundo. Como uma mente infantil manifesta alguma coisa no mundo? O todo não é burro. E ele, sabendo que mentes infantis iriam materializar coisas infantis, ele botou um freio natural, a matéria. Então, como eu disse há alguns minutos atrás, a matéria limita o tempo de sua materialização de pensamento. E sua moral também. Então, pessoas com moral baixa não vai conseguir materializar coisas tão brutais assim. Então, nem a ressonância harmônica vai te salvar se sua moral for baixa. Ok? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. O que isso quer dizer? Busque a comunhão com o todo, busque se melhorar, e você entenderá que você não precisa de nada disso aqui para ser feliz. A felicidade não deve ser um fim em si mesma, porque a qual custo você vai ser feliz? Vale a pena ser feliz a todo custo? Não. Vale a pena ganhar o mundo e perder a alma? Não. Vale a pena eu ganhar dinheiro a troco de dar golpe nos outros? Em troco de destruir vidas e famílias? Existem pessoas que ligam para os outros e aplicam golpes.
Vale a pena ganhar dinheiro assim? Não. Existem pessoas que ganham dinheiro divulgando o jogo do tigrinho, destruindo famílias. Vale a pena ganhar dinheiro assim? Não. Existem inclusive influenciadores que ao divulgar tigrinho começou a jogar e caiu no vício do jogo. Ou seja, tentou viciar os outros, viciou vários outros, mas também foi contaminado, sentiu na pele o que é o vício. Vale a pena esse dinheiro? De nada vale o homem ganhar o mundo e perder a alma. Qual é a essência do ser humano? Amar, evoluir, buscar a comunhão com o todo. Repito isso 1000 vezes. Dinheiro não traz felicidade. Uma pessoa que fala essa frase, que dinheiro traz felicidade, é muito rasa. Porque dinheiro é ferramenta. E ferramentas não trazem felicidade. Pergunte a um pedreiro se ele sente extrema felicidade quando ele está trabalhando com uma colher. Não. Ele pode sentir felicidade quando ele conclui a obra e vê a obra que ele deixou no mundo. Aí sim. Do que adianta você ter rios de dinheiro e deixar uma obra de destruição no mundo? Atropelou diversas pessoas, destruiu diversas famílias. Sua obra é um lixo. O dinheiro para você foi a sua derrocada. Dinheiro é ferramenta. É necessária para agir no mundo material? Sim, é necessária. Não se imponha limitações, porque você pode receber dele à vontade. Mas não sacrifique a sua alma, a sua honra, a troca de dinheiro. E não ligue sua felicidade a bens materiais. Não seja burro a esse ponto. Sua felicidade está ligada ao nível de suas conquistas morais, espirituais e psíquicas, e ao nível de sua caminhada em direção ao todo. Cada dia você está dando um passo em direção ao todo, ou o contrário, ou cada dia você se distancia do todo com suas condutas. Quando você agride os outros, briga com os outros, xinga os outros, prejudica os outros, isso te afasta da essência do todo ou te aproxima? Por óbvio, te afasta. Te afasta da essência humana. Qual é o rastro que você vai deixar na Terra? Olhe para as pessoas materialistas que só pensam em casa, carro, apartamento. Tudo é exibir relógio de luxo, carro de luxo, bolsa de luxo, sapatos de luxo. Olha o nível de tristeza que é ser uma pessoa assim. Não tem nada. São tão pobres espiritualmente, moralmente e psiquicamente que tudo que tem são coisas físicas. Literalmente construíram seu castelo sob a areia. Que vai vir o tempo e vai fazer o quê? Levar. Quantos impérios não foram levados pelo tempo? Os imperadores, os reis de antigamente eram exatamente os influenciadores de luxo de hoje, exatamente os mesmos. E qual foi o destino implacável de todos eles? Então, será preciso uma segunda, terceira, quarta volta do Cristo para mostrar que a felicidade não é desse mundo? E quando ele diz felicidade não é desse mundo, ele não quer dizer que nesse mundo é impossível ter felicidade. Ele está dizendo, nesse mundo material não se está a felicidade. Você pode viver no mundo material sem ser do mundo material. Viver aqui com valores e princípios morais de planos mais elevados. Vários passaram por aqui que eram exatamente assim. Francisco de Assis, Buda, Chico Xavier e, por óbvio, né, o Cristo. Agiam no mundo material, mas a felicidade deles não estavam aqui. Porque eles vibravam em elevações, eles estavam em planos diferentes. Estavam em vibrações diferentes. A intenção é essa. Usar o mundo como ferramenta e deixar um rastro de humano. Por onde você passou, que as pessoas digam, por aqui passou um humano, e não um bicho, e não um animal desvairado. Porque muitos ambientes aí, quando as pessoas passam por ele,
deixa um rastro de demônios. Opa, por aqui passou as trevas. E você? Qual rastro você deixa? Quando você chega no ambiente, você polui o ambiente ou você ilumina? Você é aquela pessoa que chega no ambiente gritando, retumbante, incomodando, procurando briga, procurando causar intriguinhas? Então saiba, normalmente se você é assim, as pessoas apenas te suportam. Talvez por educação, talvez pela moral delas. Você quer apenas ser suportada? Ou você quer entrar no ambiente e iluminar o ambiente? Ser a luz no meio da escuridão. Essa daqui é uma pequena reflexão sobre a natureza humana. Se as plantas não precisam de ninguém para pedir para elas florescerem, por que é que o ser humano precisa de várias pessoas informando a eles que eles devem amar, que eles devem buscar a comunhão com Deus? E a comunhão com Deus só se dá por meio do amor. Essa é a nossa realidade atual. Não queremos saber de onde viemos, não queremos saber para onde vamos e não queremos saber o que somos. Só queremos saber da próxima diversão, da próxima noitada, de quanto eu vou ganhar, de quem eu vou conseguir conquistar, de como meu corpo perecível está, de como minhas fotinhas, meus vídeos saíram para as redes sociais, do que as pessoas pensam de mim. Esse é o resumo da humanidade. No ápice da sua degradação moral e espiritual. Essa é a triste realidade atual. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.